que, hoje, você terá a oportunidade de explorar a história completa da Bíblia. Ao longo deste vídeo, abordaremos desde a narrativa de Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus, percorrendo tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Sem dúvida, ao concluir a visualização deste material, sua compreensão da Palavra de Deus será enriquecida, e você não permanecerá indiferente. Se permitir que seu coração se abra para a mensagem divina, experimentará uma transformação significativa. Para aqueles que enfrentam dificuldades ao tentar compreender a Bíblia, este vídeo proporcionará clareza, e estou certo de que, após absorver o conteúdo, você se sentirá edificado e iluminado pelas Escrituras. No início de tudo, antes mesmo do começo, havia apenas Deus. Ele é eterno, sem início e nunca deixou de existir. Desde a eternidade, Ele é a origem de tudo, o Criador de todas as coisas. Deus não foi criado, Ele é o Pai da eternidade, um atributo exclusivo dele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Ele formou o homem à sua imagem e semelhança e, a partir do homem, criou a mulher. Adão e Eva foram inicialmente criados como seres perfeitos, puros e inocentes, desfrutando de plena comunhão com Deus no Jardim do Éden. Como mordomos da criação de Deus, eles, no entanto, caíram em pecado, precipitando toda a raça humana para a depravação total. Todos estávamos em Adão. Adão e Eva geraram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim cometeu o primeiro homicídio e fratricídio da história ao matar seu irmão Abel. Posteriormente, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, cuja descendência se voltou para Deus. No entanto, não demorou para que a terra se enchesse de maldade e violência. Diante desse cenário, Deus decidiu eliminar da face da terra a humanidade que Ele havia criado. No entanto, havia um homem justo, Noé. Segundo a Bíblia Sagrada, a história de Noé é detalhada no livro de Gênesis, principalmente nos capítulos 6 a 9. Noé é descrito como um homem justo e íntegro entre seu povo, andando com Deus em uma época marcada pela corrupção e violência generalizada. Quando Deus decidiu destruir a terra com um dilúvio devido à maldade humana, escolheu Noé para construir uma arca que serviria como refúgio para ele, sua família e representantes de cada espécie de animais. Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre as dimensões e o propósito da arca. Noé, obedecendo às instruções divinas, construiu a arca ao longo de muitos anos. Durante esse tempo, ele também pregou sobre a vindoura inundação e instou as pessoas ao arrependimento, mas a maioria não deu ouvidos. Quando a arca ficou pronta, Noé, sua família e os animais entraram nela, e Deus fechou a porta. Então, as águas do dilúvio cobriram a terra, destruindo toda a vida exceto a que estava dentro da arca. Noé e sua família passaram 1 ano na arca até que as águas se acalmassem e a arca repousasse sobre as montanhas de Ararat. Quando as águas secaram, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra inteira com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu. Noé é considerado um exemplo de fé e obediência na Bíblia, sendo lembrado por sua disposição em seguir as ordens divinas mesmo quando confrontado com uma tarefa aparentemente impossível. Portanto, Deus executou o juízo por meio do dilúvio, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, juntamente com suas respectivas esposas. Eles foram preservados na arca construída pelos filhos de Noé. Por meio deles, Deus iniciou o repovoamento da terra, dando origem a diversas nações. Sem tornou-se o pai das nações semitas, Cã o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Ele chamou Abrão de Ur dos Caldeus, e este, deixando sua terra e parentela, tornou-se um peregrino da fé, erguendo altares a Deus por onde passava. Abrão seguiu com seu sobrinho Ló,
que se tornou pai de duas nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abrão saiu de Harã, tinha 75 anos, e Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, que seria pai de uma numerosa nação, e todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Após 11 anos de espera, Sara, sua esposa, deixou de crer na promessa divina e deu sua serva Agar para coabitar com Abrão, resultando no nascimento de Ismael, que se tornou pai de uma numerosa nação, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e ordenou que saísse de sua cabana, prometendo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, significando o pai de numerosa nação. A promessa incluía que sua posteridade seria escrava por 430 anos. Antes do nascimento do filho da promessa, Isaque, Abraão estava com 100 anos, e Sara, com 90 anos. Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril, mas, após 20 anos de casados, Rebeca foi curada e deu à luz 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos Edomitas, enquanto Jacó, ao se converter, recebeu o nome de Israel e tornou-se pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha, e por meio de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá, habitaram a região fértil de Gósen, e essas 70 pessoas multiplicaram-se de forma espantosa. Após 400 anos no Egito, sob a liderança de Moisés, saíram de lá com 600.000 homens. Excluindo mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas embarcaram em uma peregrinação pelo deserto em direção à Terra Prometida. O percurso que deveria ser completado em 3 meses se estendeu por 40 anos devido à incredulidade do povo. 12 espias foram enviados para explorar a Terra Prometida, e 10 deles retornaram com um relatório pessimista, incitando um motim contra Deus e Moisés. Ao se depararem com os gigantes da terra, o povo se sentiu como gafanhotos, duvidando do poder de Deus. Em resposta, Deus os castigou severamente, condenando toda aquela geração a perecer no deserto, permitindo apenas que Josué e Calebe, os espias crentes, entrassem na terra prometida. Durante os 40 anos de peregrinação, a geração que saiu do Egito, exceto os 2 homens que confiaram em Deus, pereceu no deserto, transformando-o no maior cemitério do mundo. Após essa fase, iniciaram-se 50 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué. No entanto, ainda havia muita terra a ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por um chamado de Deus e uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, começou um período de 330 anos conhecido como o período dos juízes. Foi uma época de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. Durante esse tempo, o povo agia conforme o desejo de seus corações, devido à dureza do coração. Israel foi oprimido por muitos inimigos, mas Deus levantou líderes notáveis como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Posteriormente, ocorreu uma transição para a monarquia, atendendo ao desejo do povo de ter um rei. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como rei sobre Israel. Saul governou por 40 anos, começando humildemente, mas terminando de maneira soberba, cruel e finalmente rebelde e apóstata. Após Saul, Davi reinou por 40 anos, e mesmo pecando gravemente, foi um homem segundo o coração de Deus, arrependendo-se e sendo perdoado. De sua linhagem veio o Messias. Após a morte de Davi, seu filho Salomão reinou por 40 anos. Embora tenha começado buscando sabedoria de Deus e construído o Templo de Jerusalém, sua posteridade foi marcada pela idolatria devido às muitas mulheres que desviaram seu coração. Somente na velhice, Salomão se voltou para Deus e se arrependeu. Assim, tivemos 120 anos de Reino Unido, mas Saul caiu nas malhas da feitiçaria, Davi no laço do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do povo de ter reis,
Mas as consequências dessa escolha insensata foram sofridas pelo povo. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido, dando origem ao Reino do Norte, que durou 209 anos. Esse reino teve 19 reis, todos ímpios, que seguiram os caminhos de Jeroboão, introduzindo a religião por interesses políticos. Deus, em resposta à decadência espiritual, levantou profetas como Amós, Oséias e Miqueias para denunciar o pecado do povo e dos líderes. No reinado de Acabe, a perniciosa crença em Baal foi disseminada por intermédio de Jezabel. O profeta Elias foi levantado por Deus para desmascarar essa divindade pagã. Posteriormente, Eliseu foi chamado para realizar um ministério prodigioso, mas as mensagens dos profetas caíram em ouvidos surdos. A Assíria, como vara da ira de Deus, foi trazida contra a nação de Israel. Esse império expansionista, guerreiro e sanguinário, dominou Israel, praticando barbáries e atrocidades. Ao entrar em cidades, deixava corpos mutilados como sinal de dominação. Conquistadas, expondo as pessoas à mais amarga ignomínia, após levar o povo do norte para o cativeiro, o rei Sargão II enviou à terra de Israel um misto de outros povos, formando ali uma grande mistura de raças. Ele sabia que a ação racial enfraqueceria o potencial de existência de um povo. Assim, com aquela mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido chamado samaritano, que veio a constituir-se num inimigo figadal do povo de Judá, o Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá. Teve 20 reis, sendo que vários foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso subia ao trono, a nação prosperava e crescia economicamente, moral, social e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, governou apenas uma única dinastia. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu profundamente, não dando ouvidos à voz de Deus. Então, de igual forma, Deus os disciplinou e enviou o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico. O Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos. Depois de 2 investidas, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo para o cativeiro, deixando a cidade sob tremendo opróbrio. O povo ficou no cativeiro durante 70 anos, conforme profecia dada por Deus ao profeta Jeremias. No período do cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse período, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá voltou à sua terra. Nesse tempo, ou seja, a Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Ciro, anunciado por Deus 200 anos antes de nascer, libertou o povo judeu e abriu as portas para o seu retorno à terra de Canaã. O povo voltou em 3 turnos, sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para o ensino da lei, e sob a liderança de Neemias para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. Logo que chegou do cativeiro e deu início à reconstrução do templo, o povo judeu começou a enfrentar problemas. Primeiro, os samaritanos, astuciosamente, quiseram unir-se a eles na obra a fim de desestabilizá-los. Como a proposta da parceria foi rejeitada, os samaritanos, numa segunda etapa, começaram a ameaçá-los. A seguir, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes, acusando os judeus de conspiração contra o reino Medo-Persa. Em face dessa nefasta perseguição, a obra do templo foi paralisada por uns 20 anos. Nesse período, o povo relaxou no seu zelo pela casa de Deus e começou a voltar-se para seus próprios negócios, construindo e embelezando suas próprias casas, em detrimento da casa de Deus, que estava em ruínas.
Nessa época, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas surtiu efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e voltou com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Houve então grande despertamento espiritual, um concerto nas famílias e no sacerdócio, e uma volta de todo o coração para Deus. Cerca de 100 anos se passaram, e uma nova geração se levantou. Agora, o povo continuava indo ao templo, fazendo seus sacrifícios, mas não honrava mais a Deus. Ofereciam a Deus, em holocausto, animais cegos, doentes e aleijados, desprezavam a mesa do Senhor, considerando-a imunda. Os sacerdotes se corromperam e deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada, os casamentos começaram a desmoronar, terminando em divórcio. O povo não acreditava mais que Deus fosse capaz de julgá-lo. Por isso, relaxou na devolução dos dízimos. Embora continuasse a frequentar o templo, estava longe de Deus. Nesse tempo, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim, encerrou-se o Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo. Depois do profeta Malaquias, temos um longo período de 400 anos, chamado período interbíblico ou período do silêncio profético. Nesse tempo, foram escritos os livros históricos e religiosos não canônicos, os livros apócrifos. Também foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, dando à luz a famosa versão denominada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego, de Alexandre, o Grande, que, após conquistar nações e reinos, morreu precocemente aos 33 anos de idade, chorando por não ter mais terras para conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, disseminando a cultura helênica e a língua grega, tão útil mais tarde para a divulgação rápida e sem fronteiras do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de 4 generais, destacando-se os Ptolomeus egípcios e os Seleucidas sírios, que estiveram constantemente em conflito, envolvendo os judeus em seus antagonismos. Antíoco IV Epifânio, rei sírio, um grande tipo de anticristo, invadiu Jerusalém, matou milhares de judeus, profanou o templo, ofereceu porco imundo sobre o altar dos holocaustos, derramou seu sangue no lugar santíssimo e levou para o cativeiro cerca de 40.000 judeus. Judas Macabeu, corajosamente, liderou uma revolta, libertou Jerusalém, purificou e reconstruiu o templo. A festa de Hanukkah comemora essa libertação. Pouco depois, os judeus voltaram a cair em apostasia, o templo foi profanado por Simão Tadeu, o sumo sacerdote, até que os romanos entraram em cena, conquistaram e dominaram Israel por mais de 600 anos. O Império Romano foi uma extensão do Império Grego. Um vasto império, de hierarquia e disciplina militar muito eficaz, unindo o poder militar e político, garantindo a paz romana, que favoreceu o surgimento do Messias. Por meio do famoso Edito de César Augusto, José e Maria foram a Belém, onde nasceu Jesus. Os judeus esperavam um Messias guerreiro, que os libertasse do jugo romano. Contudo, Jesus veio como o príncipe da paz, para libertar o povo do pecado e reconciliá-los com Deus. Sua mensagem foi dirigida tanto a judeus como a gentios, promovendo a verdadeira adoração e a relação de filhos com Deus. O ápice de sua missão foi a crucificação, a morte substitutiva pelos pecados da humanidade. Ele ressuscitou dos mortos, apareceu a seus discípulos, comissionou-os e ascendeu aos céus. Foi enviado o Espírito Santo, que capacitou e impulsionou os discípulos para cumprirem a grande comissão, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. A pregação do Evangelho se espalhou pelo Império Romano, enfrentando perseguições e martírios, mas cresceu de forma extraordinária. Os apóstolos, especialmente Paulo, estabeleceram comunidades cristãs, escreveram cartas e estabeleceram princípios doutrinários para a Igreja. Paulo realizou 3 viagens missionárias, pregou em várias cidades e fundou igrejas.
As cartas de Paulo, juntamente com outras do Novo Testamento, constituem os princípios fundamentais da doutrina cristã. Os apóstolos foram martirizados, exceto João, que foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. O cristianismo enfrentou forte oposição do Império Romano, que considerava os cristãos como inimigos do Estado. Contudo, em 313 d.C., o imperador Constantino emitiu o Edito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos. O Concílio de Niceia, em 325 d.C., definiu doutrinas fundamentais e buscou unificar a compreensão do cristianismo. Posteriormente, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, experimentando um rápido crescimento e influência. Entretanto, ao longo dos séculos, a Igreja enfrentou desafios internos e externos. Divisões doutrinárias, como o cisma do Oriente e do Ocidente em 1054, fragmentaram a Igreja. No século XVI, a Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores contestou práticas da Igreja Católica Romana, resultando em novas denominações e correntes teológicas. A expansão missionária durante os séculos XVIII e XIX levou o cristianismo a diferentes partes do mundo. O iluminismo e o avanço da ciência desafiaram as crenças religiosas. No século XIX, houve um ressurgimento do evangelicalismo, com um foco renovado na experiência pessoal e na autoridade das Escrituras. O século XX testemunhou mudanças significativas na Igreja, incluindo o movimento pentecostal, o surgimento do movimento carismático e o Concílio Vaticano II, que trouxe reformas à Igreja Católica. O diálogo interreligioso também se intensificou. Atualmente, o cristianismo é a maior religião do mundo, dividido em diversas tradições, como o catolicismo, o protestantismo, a ortodoxia, o anglicanismo, e diversas denominações independentes. O cristianismo também enfrenta desafios, como a secularização, as questões éticas contemporâneas e a diversidade religiosa. No século XXI, o cristianismo continua a enfrentar desafios significativos, sendo moldado por dinâmicas sociais, avanços tecnológicos e mudanças culturais. Alguns desses desafios incluem a secularização, ou seja, a diminuição da influência da religião na esfera pública e privada, é um fenômeno que afeta várias partes do mundo. Em muitas sociedades, as instituições religiosas têm perdido terreno para uma perspectiva mais secular da vida. Isso se reflete em taxas de declínio na frequência às igrejas e na identificação religiosa. Questões éticas contemporâneas. O cristianismo é desafiado por questões éticas complexas relacionadas à bioética, direitos civis, justiça social, sexualidade e meio ambiente. As diferentes tradições cristãs têm abordagens variadas para lidar com essas questões, e há debates internos sobre como interpretar princípios éticos à luz dos desafios modernos. O mundo contemporâneo é caracterizado por uma grande diversidade de crenças e práticas religiosas. O cristianismo agora coexiste com uma variedade de outras tradições religiosas, bem como com crescentes comunidades seculares e ateias. Esse contexto pluralista desafia os cristãos a dialogar, compreender e respeitar outras visões de mundo. Em algumas regiões, o cristianismo enfrenta desafios demográficos, com o declínio no número de membros em certas denominações e o crescimento em outras áreas. A migração global também tem impactos na distribuição geográfica das comunidades cristãs. O advento da tecnologia e das mídias sociais trouxe novos desafios e oportunidades para a disseminação da fé. Ao mesmo tempo em que as plataformas digitais oferecem espaço para evangelização e comunidade, elas também apresentam desafios em termos de discurso online e influência cultural. O cristianismo continua a ser caracterizado por uma variedade de tradições, denominações e movimentos. A busca pela unidade cristã é uma aspiração, mas as diferenças teológicas e práticas persistem, desafiando a realização desse ideal. Em várias partes do mundo, os cristãos enfrentam perseguição devido às suas crenças.
A liberdade religiosa é frequentemente ameaçada, e comunidades cristãs são alvo de discriminação e violência em alguns contextos. Apesar desses desafios, muitas comunidades cristãs também encontram maneiras inovadoras de se envolverem com suas comunidades, abordando questões sociais e contribuindo para o bem-estar global. A resposta cristã a esses desafios é multifacetada e varia entre diferentes tradições e comunidades. A história da Bíblia revela um Deus que transcende o tempo e permanece constante em seu amor e fidelidade. Do Gênesis ao Apocalipse, testemunhamos a manifestação de Deus de maneiras diversas, mas sempre consistente em sua natureza. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é o Deus que guia e sustenta cada um de nós hoje. No início, ele formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego da vida em suas narinas. Hoje, ele ainda nos forma e nos molda, não apenas física, mas espiritualmente, dando-nos propósito e significado. O mesmo Deus que caminhou com Adão no jardim ainda deseja ter um relacionamento íntimo conosco, nos convidando a andar com ele diariamente. No meio da narrativa bíblica, vemos um Deus que resgata seu povo da escravidão, orienta-os no deserto e os conduz à terra prometida. Esse Deus provedor e orientador é o mesmo que hoje nos guia através das incertezas da vida. Ele continua a ser nosso libertador, nos resgatando das amarras do pecado e da adversidade, oferecendo-nos esperança e um futuro. No Novo Testamento, Deus se manifesta de maneira única em Jesus Cristo. O Filho encarnado revela o coração do Pai, demonstrando amor, compaixão e sacrifício. O mesmo Jesus que curou os enfermos, acalmou tempestades e ressuscitou os mortos ainda está ativo hoje, oferecendo cura, paz e vida eterna. A história da Bíblia culmina com a promessa da volta de Cristo e a criação de um novo céu e uma nova terra. Essa visão apocalíptica não é apenas uma previsão futura, mas um lembrete de que o Deus que iniciou a obra da criação é o mesmo que a completará. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Hoje, neste exato momento, o Deus da Bíblia está presente em nossas vidas. Ele é o Deus que ouve nossas orações, que nos sustenta em tempos difíceis e que nos capacita a viver de acordo com seus propósitos. Ele é imutável em sua santidade, inabalável em seu amor e insondável em sua sabedoria. Que possamos encontrar encorajamento na consistência do Deus da Bíblia. Seja nos dias de triunfo ou de desafio, Ele é o mesmo Deus que andou com Adão, guiou os israelitas, habitou entre nós em Jesus e agora habita em nossos corações pelo Espírito Santo. Que nossa confiança e esperança estejam firmes, pois o Deus do início é o Deus de hoje e será o Deus para toda a eternidade. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e graças a Deus.